Deputado, ontem o senhor já dizia que o plano A e o plano B do governo é sim aprovar a PEC dos precatórios. Segue a negociação, segue as conversas com os parlamentares para dar tudo certo na quarta-feira. Um bom dia para o senhor e obrigada por nos atender aqui no SBT News. Bom dia, vamos aprovar a PEC na quarta-feira, mobilizamos todos os parlamentares, devemos ter mais de 495 parlamentares em Brasília, porque os que não estiverem em Brasília não poderão votar pela nova resolução da mesa da Câmara dos Deputados. Então, como foi a primeira semana dessa nova resolução, acabou que não tínhamos presença suficiente para votar nessa semana. O objetivo do governo é aprovar a PEC dos precatórios, é viabilizar o pagamento de Auxílio Brasil para milhões de brasileiros que ainda estão impactados pela crise da Covid, e com isso nós resolveremos, então, o comando do presidente Bolsonaro de atender os mais carentes. Esse é o objetivo e temos os votos e vamos aprovar. Quantos votos o senhor acredita que o governo teria hoje, deputado? E existe alguma parte do texto que hoje gera maior impasse e gera uma instabilidade naqueles deputados que são da base ou não? Isso está acertado e resolvido? Não, pelo contrário. O relator Hugo Mota fez reuniões com várias bancadas nessa semana, explicou o texto, esclareceu. Evidentemente, existem muitas demandas, mas o texto já foi aprovado na comissão, não pode receber mais temas que não estejam já dentro do texto. Então, vamos votar o texto que foi aprovado na comissão e existem negociações com a oposição, que pede isso, pede aquilo, mas a oposição não vai votar. A oposição não quer que o presidente pague Auxílio Brasil aos carentes. A oposição não quer que este pagamento do Auxílio Brasil, que é uma rampa de ascensão social, é um programa que não mede só escolar como Bolsa Família, mede desempenho escolar, desempenho no esporte, premia os alunos, qualifica os jovens para o mercado de trabalho. É um programa que faz com que as famílias possam abrir mão, possam, num determinado momento, deixar de depender da ajuda do governo. Um outro conceito de programa social. E, obviamente, a oposição não quer isso, porque acha que isso fortalece Bolsonaro para o ano que vem na eleição. Então, por mais que eles peçam para mudar texto, eles põem defeito em tudo. Cada vez que se resolve uma coisa, eles põem outro defeito. Por quê? Porque eles não querem votar. Então, o texto está aí, vamos votar o texto, temos base para isso. Líder, o senhor disse que não dá para incluir nada no texto, mas para retirar tem como, porque, por exemplo, a bancada do MDB se dizia incomodada com aquela mudança na regra de ouro e securitização. Existe essa possibilidade de negociar e tirar alguma coisa do texto ou isso também não pode acontecer mais? Não, pode ter. E aí a votação se procede com a opinião das bancadas. Nós estamos trabalhando com o MDB para nos apoiar nisso. Já tivemos outras votações em que o MDB não esteve com a base do governo, a Eletrobras não esteve em outros momentos, mas a ideia é que todos entendam a necessidade de atender as famílias mais carentes do Brasil. No primeiro ano, nós aplicamos 700 bilhões de reais para atender os impactos da pandemia. No segundo ano, 100 bilhões. E agora, 30 bilhões. É perfeitamente razoável, uma vez que a pandemia ainda não acabou. Líder, resolve na semana que vem lá na Câmara e a ideia do governo é conseguir já na semana seguinte a resolução também no Senado, porque a gente sabe, ontem o ministro João Roma falava do prazo, que é pouco prazo para que o governo consiga então operacionalizar em dezembro o pagamento já para todas as famílias com aquele valor mínimo de R$400. Essa é a meta de vocês, conseguir até 15 de novembro a aprovação nas duas casas? Sim, a meta é o mais rápido possível. E o ministro João Roma já está, obviamente, adiantando o que ele pode adiantar. O cadastro já está pronto. Nós temos hoje um excelente cadastro de todos os brasileiros, que foi fruto da pandemia, né, da necessidade de localizá-los para entregar a ajuda que o presidente Bolsonaro determinou. Então, todos nós vamos ter que fazer um grande esforço para que o Auxílio Brasil possa sustentar as famílias brasileiras que ainda precisam do apoio do governo e incentivá-las a um determinado prazo terem a sua capacidade de se sustentar pelo seu próprio trabalho.
Líder, para a gente encerrar, o senhor disse que tem sim já certeza de que o governo tem os 308 votos, que é o mínimo necessário para aprovar a PEC, mas se por acaso a gente sabe que jogo, antes de a partida acontecer, ela pode mudar, né? A gente sabe que o plenário ele é soberano e a gente sabe que as negociações, a vida é dinâmica em Brasília e tudo pode mudar. Se não conseguir aprovar a PEC, é possível estender, por exemplo, a calamidade pública? A gente sabe que a calamidade pública, o estado de calamidade pública ainda está sendo usado em alguns momentos para pagar, por exemplo, alguns auxílios, auxílio para o setor cultural. Isso pode acontecer para pagar o valor extra para quem está no novo programa social, ou vocês descartam isso? O governo está consultando o Tribunal de Contas da União, como se especula, para saber se poderia fazer isso se não conseguir a PEC ou não? Não, o plano A, B e C é aprovar a PEC. Obviamente, se isso não acontecer, o presidente Bolsonaro já disse que os carentes do Brasil não ficarão desamparados. Isso é um outro problema. Mas eu estou falando sobre alternativas, porque isso só nos atrapalha no esforço de aprovar a PEC. Pode contar que estará aprovada primeiro e segundo turno. Tá certo, obrigado.